Saudações, que felicidade. Tá aqui mais uma vez no nosso programa Saudações, com muita alegria que estou aqui entrevistando meu amigo, grande advogado, também um especialista, estudioso da área do controle externo, em especial conhece à profundidade o nome sobre a jurisprudência e o entendimento do controle externo a partir do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, com sua vasta experiência na matéria, comigo, meu amigo, meu irmão, Dr. Átila Richelli, que vai nos ajudar a dialogar, né, a tentar abstrair o máximo possível do profundo conhecimento do Dr. Daniel Domingues, que eu tenho a felicidade de entrevistar no dia de hoje, para o programa Saudações, e depois para aquele que quiser ver a continuidade desse diálogo, vai lá, @programa Saudações, no YouTube do programa Saudações, você poderá ver toda a conversa. Meu amigo Daniel, que felicidade. Boa tarde, doutor Ted, que alegria estar no seu programa. Eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento, na companhia desse amigo precioso aqui, doutor Átila. Então, uma pessoa maravilhosa e para mim é uma alegria muito grande. Doutor Daniel, vamos lá, nos diga sobre o que você traz de conhecimento de pauta que eu pedi para que a gente pudesse dialogar sobre um tema de fundamental importância que tem a ver com a gestão da administração municipal em especial, às vezes estadual, mas vamos concentrar nossas energias, nós estamos aí no meio do processo eleitoral e do processo eleitoral municipal. Então eu queria que você nos dissesse sobre o controle externo dos municípios, né? Afeto aos municípios. Fala pra gente um pouquinho sobre essa temática, o que é que você trouxe, o que é que você pode, faça assim como se fosse uma espécie de índice do que nós teremos hoje no programa Saudações e depois na sua extensão no YouTube do programa Saudações. Hoje eu trago para um debate aqui algo sobre a competência do Tribunal de Contas. A gente tem também aqui, eu acho que é importante nesse momento, nós estamos aí num momento em que há questão de registro de candidatura, a gente sabe que tem muitos gestores que estão com problema no Tribunal de Contas e que nesse período pleiteiam medidas cautelares. Aí nós temos também a questão de prescrição, e aí muitos gestores nesse período alegam prescrições da atuação punitiva, essa história do Tribunal de Contas. Então são temas que nós vamos abordar aqui, que eu creio que os telespectadores do programa Saudações irão se fartar desse um pouco do conhecimento que a gente tem aqui. Já 5 livros publicados. Eu trouxe inclusive um livro de presente. Tá aqui conosco. Entendeu? O outro livro eu vou lhe trazer numa outra assentada aqui. Pronto. Que é o livro onde nós ganhamos o prêmio lá na Bienal, no Rio de Janeiro. E nós vamos trazer para presentear esse programa lindo aqui, esse auditório maravilhoso. E pessoas tão especiais que estão aqui ao meu lado. É a turma do direito, efetivamente, né? A gente aqui fala essencialmente para o público do direito, né? Aqueles que se interessam, que gostam do direito e aqueles que sofrem impacto. Nesse momento, esse programa vai ser visto certamente por todo mundo que está dentro desse processo eleitoral agora. E aí serve para o Brasil inteiro, certamente, porque esse programa também estará disponível no YouTube, doutor Daniel. Então, o Brasil inteiro irá, na verdade, aprender com seus ensinamentos nesse momento. Vou dar a palavra para o meu irmão Átila Richelli para ele fazer sua apresentação básica aí. Fique à vontade, meu irmão. Pronto, boa tarde, saudações. Prazer, meu irmão Ted, mais uma vez estar aqui no seu programa, na presença desse colega com esse vasto conhecimento, principalmente no que tange aí o controle externo. E já queria fazer a primeira... ensejo então vai. E fazer a primeira pergunta dentro justamente da temática. Doutor Daniel, eu queria só uma pergunta básica, de uma maneira bem objetiva, quem exerce o controle externo? O controle externo no Brasil, a Constituição, o Constituinte originário, deixou isso bem claro no artigo 70. Ele disse que o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Por simetria,
né, se aplica às Assembleias Legislativas e às câmaras municipais, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, onde houver, ou o Tribunal de Contas dos municípios também, onde houver. Porque a gente sabe que hoje tem alguns estados que existiam, os casos do Maranhão, vou só apenas exemplificar. O estado do Maranhão tinha 2 tribunais. Nós tínhamos o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e tínhamos o Tribunal de Contas dos municípios. O Tribunal de Contas dos municípios ele foi extinto, né? Então, toda a competência do Tribunal de Contas dos municípios passou para o Tribunal de Contas do Estado. Então, hoje, esse controle externo é exercido pelo Congresso Nacional, a nível federal, com auxílio do Tribunal de Contas da União, e nos estados e municípios, onde há TCMs, né, é exercido pelos Tribunais de Contas dos municípios. Onde não existe é pelos Tribunais de Contas do Estado. Perfeito. Pergunta é boa porque já começa a configurar, né, a estrutura do Tribunal de Contas, e a gente já começa a entender como é que se dá o controle externo. É didático, é bem didático, e essa é a ideia mesmo, porque a gente tem, doutor Daniel, aqui também muitos estudantes de direito que assistem o nosso programa Saudações, então é legal para eles entenderem sobre essa estrutura do Tribunal de Contas. Mas vamos falar então sobre esse momento oportuno, doutor Daniel, que é exatamente o momento dos registros das candidaturas, que tem essa questão das impugnações. Muitas impugnações já foram feitas pelo Brasil, seja pelos partidos políticos ou candidatos, seja pelo Ministério Público, naquele momento oportuno. Isso é regra, né? Em regra, o Ministério Público impugna, ou então os partidos políticos, aqueles que têm interesse, ou os candidatos que percebem, entendem a estrutura política, entendem a estrutura jurídica desse negócio e acabam fazendo as impugnações oportunas. Eu já adianto que ainda há momentos posteriores em que essas demandas que não foram impugnadas no momento oportuno podem ser levantadas. Mas a gente vai discutir logo em seguida, mas eu quero retroceder um pouquinho e partir do princípio para que você explique para nós como se dá, então, essas condenações, de que natureza. A gente sabe que não são só os gestores, os prefeitos, os secretários também podem ser, porque esses secretários de ontem serão os candidatos a prefeitos de hoje. Não é isso? Então, há uma gestão muito rígida do tribunal, muito ampla, como ele explicou, porque aí o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em especial, por exemplo, citando um para configurar, ele faz a gestão das contas de todo o governo do Estado, assim como suas secretarias, e também dos municípios. Eu quero enfatizar municípios, porque nós estamos dentro do processo eleitoral municipal. Deixa aqui numa outra oportunidade, doutor Daniel, a gente para só para falar de controle externo do Estado, né? Das ações do Estado. Vamos pensar em município? Fala para nós algumas coisas aí do que tem acontecido na questão do controle externo e os impactos para o processo eleitoral. Fique à vontade. Tá certo. Então, veja só. Partindo da premissa constitucional, o Constituinte originário estabeleceu que compete ao Tribunal de Contas ele apreciar as contas anuais apresentadas pelo prefeito, né? E aí, nós temos a seguinte situação. Nós temos a conta de governo, que é essa prevista lá no inciso 1 do 71, e nós temos a conta de gestão, que está previsto no 71, inciso 2. Mas o que o Supremo disse? O Supremo disse o seguinte, olha, aquilo que eu lhe falei agora há pouco. O Supremo pegou e falou, olha, essa competência é uma competência do Tribunal de Contas. Mas no que se refere às contas anuais prestadas pelo prefeito, esse parecer é opinativo. Ele precisa passar pelo crivo do Poder Legislativo. Então, o que a gente tem visto hoje na atualidade? O Tribunal de Contas aplicando a tese que foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 5509 do Ceará, né? Tá certo? Que fala sobre a questão de prescricional. O Tribunal de Contas tem um período de atuação, né? A sua atuação no controle externo né? São 5 anos para analisar essas contas. Nós já temos, inclusive, aqui no Maranhão, doutor Ted, nós temos uma resolução que já estabeleceu a questão da prescrição intercorrente. Sim. Dos 3 anos. Né? Essa resolução recentíssima,
foi publicada agora. Né? Nós já tínhamos a 383 de 23 e agora tivemos uma de 2024. Então, veja só, o impacto disso é que o Tribunal de Contas, ele julga aqueles gestores, no caso, presidente de câmaras, secretários municipais. Para vocês terem uma ideia, é que o panorama da análise das contas de um exercício financeiro, né, cada exercício corresponde a 5 processos. É um processo relativo às contas de governo, um relativo à conta de gestão da administração direta. Nós temos o Fundo de Saúde, Assistência Social e a Educação. Nós temos mais, que aí seriam processos extraordinários. Nós temos para aqueles municípios que têm regimes próprios. Nós temos as contas do regime próprio. Nós temos também a conta do SAAI, a prestação de conta do SAAI, que o tribunal julga em definitivo. Certo? E, alguns casos, nós temos também a prestação de contas dos consórcios municipais. Ok. Quer dizer, então, é uma amplitude muito grande. Daí a importância dos tribunais de contas no processo eleitoral. Tanto no processo eleitoral nacional, sim, falando sobre uma eleição nacional para, né, presidente, governador, deputado, federal, senador da República, tanto quanto para eleições municipais, que é o nosso tema aqui principal. Né? Então, essas pessoas que tiveram contas julgadas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa, serão certamente atingidas pelo aquilo que determina a Lei Complementar 64/90, né? Que é o que diz o artigo 1º e a linha G. Então, o Tribunal de Contas, e ele vem exercendo esse papel hoje com uma amplitude muito grande, utilizando de tecnologias, de sistemas modernos, coisa que outrora não existia. E hoje o Tribunal de Contas, ele tem essas ferramentas. Para você ter uma ideia, doutor Ted, o Tribunal de Contas antigamente não utilizava drone. Sim. Nas suas fiscalizações. Hoje o Tribunal de Contas vai fazer uma fiscalização na área de infraestrutura, ele utiliza drone para verificar se aquela estrada vicinal ela está sendo realmente, ou ela foi, ou ela está sendo... Existe, né? Ela existe, foi executado o objeto, ou não. Nós tivemos, doutor Daniel, na história recente, discussões aqui no estado do Maranhão, lembro, não vou dar nome aos porcos, como diz a ideia, de pontos que não existiam, estradas que não existiam, né? Então, isso agora o Tribunal de Contas... Porque antigamente era só um papel, né? E aí vocês analisavam no papel e quando havia um problema nessa comunicação, também se enganava o Tribunal de Contas, né? Porque tu não sabia, não tinha essa regulamentação. Então, isso foi por conta disso? Com certeza. Por conta dessa realidade dos fatos, né? É verdade. E eu também não vou citar o nome aos bois. Houve uma situação de um município em que o Tribunal de Contas foi fazer uma fiscalização, né? Houve uma denúncia ao Tribunal de Contas, dando conta de que não houve a execução de uma obra de uma estrada vicinal. E a equipe do tribunal foi aí em loco verificar. Um valor considerável. Nós temos lá um valor de alçada, inclusive, né? Assim como o TCU tem o valor de alçada, o Tribunal de Contas do Maranhão também tem o valor de alçada. E levando em consideração lá, né, nós temos também a matriz de risco, né, que é um critério para análise. O Tribunal de Contas também do Maranhão, ele adota essa sistemática da matriz de risco. Então, o que acontece? E aí o Tribunal de Contas foi lá verificar. E aí, para surpresa do gestor, da gestora lá, o tribunal utilizou um drone. Né? Que legal, né? E aí, quando chegou, fui lá verificar, disse, olha, a estrada onde é? Passa onde? Não, passa no povoado e tal. Então, vamos lá. Levantaram o drone, chegaram lá, não tinha estrada nenhuma. Quer dizer, então... Isso agora, doutor Daniel? Isso tem 5, 6 anos atrás. Já, quer dizer, nós estamos falando de um tribunal que já está... Não, eu sei, eu acho que eu estou sendo até, 7, 8 anos atrás, mais ou menos. Entendeu? Pra você ter uma ideia. Inclusive, esse gestor, ele depois que ele passou 8 anos, aí teve a reeleição lá, a eleição
lá do seu sucessor, ele não conseguiu fazer o sucessor, e depois ele voltou ao poder. Ele é atual Não tem gestor. jeito, né? Quer dizer, então Maranhão. assim... Mas é Brasil, né? Brasil. Mas fazer o quê, né? A população é que decide, né? O povo é que decide, né? E tem que ser mesmo. A Constituição diz que todo poder emana do povo, o povo que decide, né? É isso. Então, para você ter uma ideia, que o tribunal já utiliza essas ferramentas. E hoje nós temos o Tribunal de Contas do Maranhão tem ferramentas muito mais modernas. Isso. Entendeu? Hoje você quer uma certidão de cumprimento de índice, você tira ela online. Antigamente você tinha que formalizar um pedido. Hoje não, você tira online. Você quer uma certidão de trânsito julgado, de contas irregulares, né? Não tenha dúvida, você vai tirar tudo online. Quer dizer, então hoje o tribunal utiliza dessas ferramentas para que ele possa dar uma maior agilidade ao seu trabalho e, evidentemente, né, ou consequentemente, dar uma melhor resposta à sociedade, Sim. ao pagador de impostos. Doutor Daniel, deixa eu lhe fazer uma pergunta difícil. O senhor pode ficar à vontade para responder ou não a pergunta. A questão é a seguinte, eu estava ouvindo a sua fala ainda há pouco, e você estava falando da questão da resolução, falando de prescrições. A gente sabe que historicamente, e aí eu estou falando de Brasil inteiro, a gente tem de fato muitas ações julgadas por via de controle externo que prescrevem. Muitas delas prescrevem. E aí tu cria o problema da impunidade, algumas funções e tal, com relação a isso. E aí eu vou misturar essa questão da prescrição com a capacidade de estrutura, tanto de funcionários quanto estrutura de equipes. Como é que é controlar... Aí eu tô falando só de Maranhão. Maranhão Sim. tem 217 municípios. Como é que é a estrutura? Eu lhe pergunto. E aí fica à vontade. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ele possui pessoal e condição eficiente de fiscalizar de fato os 217 municípios do Estado do Maranhão? Porque eu estou pensando aqui e eu quero... Aí vou além. Dê um exemplo, cita um exemplo para nós também de algum lugar de sucesso que tem com relação a isso. E eu quero que você fale de Minas Gerais, que é um estado que tem mais de 900 municípios. Como seria tu fiscalizar um negócio desse? Tu já imaginou? Porque aí você está trazendo para nós que tu tem contas de fiscalização, no geral 5, basicamente, né? Mas às vezes mais, a depender do que se trata. Eu quero entrar nessas contas, especificamente para você explicar para nós, mas fala um pouco sobre isso, de uma forma assim, como é que... Porque a gente sabe que as estruturas dos tribunais de contas, elas não têm uma capacidade financeira tão grande quanto, por exemplo, o repasse do Tribunal de Justiça, que vai ao Tribunal de Justiça. Então, o repasse ao Tribunal de Contas, ele é muito menor. Com certeza. Né? Fale para nós sobre isso, e aí eu nem estou falando de ineficiência do tribunal, não. Eu estou falando de ineficiência de repasse econômico que reflete em pessoal e etc. Primeira coisa, doutor Ted, é que a gente, verificando na LRF, você vai verificar ali Sim. que o repasse ao Tribunal de Contas, quando a gente fala de questão orçamentária, está previsto na LRF que da fatia do Legislativo Aí. se tira uma parte para o Tribunal de Contas do Estado, né? Isso. Tá certo? Então, por aí a gente já pode concluir que o orçamento do tribunal realmente ele é bem pequeno, Sim. né? Diferentemente do Poder Judiciário. Mas, em que pese essa situação econômica, o Tribunal de Contas hoje, não só o do Maranhão, né, que eu já conheço há muitos anos, já estou em via já de aposentadoria, batendo, Sim. já saindo, entendeu? Caminhando já para uma saída e, assim, enfim, saindo já, na verdade, saí já. Então, assim, o Tribunal de Contas, ele tem equipe técnica competente, capacitada, agora mesmo o tribunal fez a auditoria do EJA, né? Sim, Tá certo? eu soube disso. Mais de uma equipe, inclusive, fazendo essas auditorias em alguns Isso, municípios, né? Uns 40 e poucos 44 municípios. municípios. 44 municípios, eu sei, eu tenho essa informação. Sei. Então, foi 44 ou 42, salvo engano. O objetivo é chegar nos 217? O objetivo é esse. Inclusive, isso é um pedido formulado pelo Ministério Público Federal. Sim. Né? Vocês vão fazendo por lote, né? Vão O tribunal selecionando. fazendo por lote, né? Por regiões. Sim. Né? Tem a questão do mapeamento de regiões e aí o tribunal vai fazendo dessa forma. Claro. Então, o Tribunal de Contas, hoje, ele faz justamente esse trabalho. E faz com eficiência. Ótimo.
entendeu? Ele faz com eficiência. É verdade, e a gente não pode deixar de mencionar que aqui e ali há alguns erros, né? Equívocos, mas isso são coisas que acontecem, é da rotina administrativa de uma instituição. Estrutura muito grande, né? É de uma instituição que tem que lidar e fiscalizar, como você acabou de falar, 217 municípios. Agora imagina o estado de Minas Gerais, né? Minas Gerais, que loucura Entendeu? que seria. Então a gente coloca 217 municípios, mas esquecemos que existe 217 municípios, 217 prefeituras, Isso. 217 câmaras. Não é isso que eu tô falando? Entendeu? É exatamente Aí isso. você coloca órgãos estaduais. É uma estrutura muito grande. É muito grande. Então, mas o O Tribunal Estado de é Contas... uma potência, né? De grande. O Estado é grande. O Estado do Maranhão é um Estado grande. Então, mas o Tribunal de Contas tem feito isso, né, digamos assim, com uma tecnicidade que surpreende a gente. Que legal. Entendeu? E isso, às vezes, os advogados que militam no Tribunal de Contas, eu falo isso para vocês, eu iniciei no Tribunal de Contas na época lá, em 2000, gente. Quando não tinha nada disso. Não. Entendeu? Eram instrumentos, processos físicos mesmo. Entendeu? Aí que era difícil, né? A ideia desse livro que eu acabei de lhe presentear, Sim. esse livro foi uma ideia de uma consulta pessoal, uma necessidade pessoal, na verdade. Eu tive a necessidade pessoal de pesquisar mais acerca do controle externo, daquilo que o Tribunal de Contas tinha a respeito de atos normativos. E aí, daí então, eu comecei a fazer uma pesquisa e o resultado está justamente aí. É fundamental isso aqui. Entendeu? Aqui nós temos, nesse livro, doutor Ted, são praticamente 600 páginas de pré-julgados que você não encontra em lugar nenhum. Você tem uma ideia. E todos esses pré-julgados aí, de acordo com a lei orgânica do Tribunal de Contas, o artigo 59, parágrafo 3º, diz que eles têm caráter normativo. Eles devem ser seguidos tanto pelos gestores estaduais como os gestores municipais. Então, veja só, o que é que você falou com relação à questão da atuação do tribunal, da eficiência. Então, o tribunal hoje, ele tem essa capacidade. O corpo técnico que é encarregado... É muito competente, né? Ele vem fazendo um serviço com muita qualidade, um trabalho com muita eficiência, é digno de parabéns. Inclusive, saiu uma reportagem hoje, eu não sei se já está disponível no site, mas eu creio que sim, aonde informa que a presença dos servidores do Tribunal de Contas nesses municípios já inibem, de certa forma, qualquer tipo de violações às leis que regem a administração pública. Dentre elas, a lei de licitações e contratos públicos. Sim. Certo? Então, a presença do tribunal... não é uma presença de um servidor do tribunal em si. Claro, porque a gente sabe como é a vida pública brasileira. Mas, sabendo que o tribunal vai lá fiscalizar, isso mostra para aquele gestor o seguinte, você vai fazer errado, tudo bem, mas saiba que alguém vai te fiscalizar. Então é isso que o Tribunal de Contas tem feito. E nós temos que parabenizar a nossa Corte de Contas. Sim. Nós temos que apoiar o serviço que eles vêm fazendo, entendeu? Isso tanto é bom para o nosso Estado, na forma de crescimento socioeconômico, porque a gente, doutor Ted, que milita nessa área pública, sabe o quanto dinheiro público é difícil. Ele é escasso. E a necessidade é muito grande, né? E a necessidade é muito grande. É aquela história, né? Entendeu? O cobertor é pequeno, né? O cobertor é pequeno. E o corpo é grande. Exatamente. Entendeu? Então, nós precisamos ter essa consciência. Entendeu? Precisamos ter essa consciência. Doutor Daniel, fale para nós um pouquinho mais sobre... Tu quer fazer uma pergunta? Fica à vontade. Eu queria só dentro desse contexto de logística de material humano, né? Sim. Só para a título mesmo de gerar o conhecimento para o público, assim, qual o número de conselheiros hoje, né? Falar da estrutura do tribunal em si, né? Qual o número de conselheiros e como se dá, né? Como se configura essa nomeação e as escolhas. Vamos lá. Os tribunais de contas... E esse é o modelo federal, ele é composto por 7 conselheiros, tá? 7 conselheiros. Inclusive, o texto constitucional fala
que não se pode criar vagas de conselheiro, é vedado pelo texto constitucional, a criação de mais de que 7 conselheiros. Só que, como o constituinte originário estabeleceu que havia a possibilidade de se fazer concurso para auditor substituto de ministro do TCU, por simetria, também se fez o concurso para auditor substituto de conselheiro. Isso. O constituinte não disse a quantidade. Para você ter uma ideia, tem Tribunal de Contas que tem 7 titulares, 7 conselheiros titulares e 7 substitutos. Né? Tá certo? Sim. Tem Tribunal de Contas onde existe mais membros do Ministério Público de Contas, né? Que é o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Essa é o que está escrito, essa é a terminologia que está escrita no texto constitucional. Isso. Né? Essa criação do Ministério Público de Contas é uma criação, né, já, digamos assim, do operador do direito. Né? Se você for olhar no texto constitucional, tanto que quando você pega um acórdão do TCU, você vai ver que está lá, oficiou, né, está lá no acórdão, oficiou perante o Tribunal de... Aí vai lá, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, junto ao TCU, para dizer. Né? Mas... com relação a essa composição, são 7 conselheiros. E no Maranhão temos... Aqui no Maranhão, hoje, nós temos a seguinte composição, são 6 conselheiros. Por que 6 conselheiros? Porque o conselheiro Washington Oliveira, ele antecipou a aposentadoria. Isso. E teve toda aquela problemática com relação à nomeação. Sim, sim. Então, hoje, o plenário, ele funciona com 6 conselheiros titulares, né? Um conselheiro substituto que está atuando como substituto e como, né, Sim. na sua função mesmo, né, tá certo? Como conselheiro substituto, ele está substituindo, ou seja, né, como conselheiro... A vaga remanescente... na verdade, ele mantida. está na seguinte situação, ele está como conselheiro em exercício, Isso. certo? Quem é o conselheiro? Que É Antônio Blackout Antônio Costa Barbosa. Blackout, sim. Porque pela lista, pela ordem de antiguidade, ele é o mais antigo. Sim. É? Caso ele venha tirar férias, né, aí assume o segundo colocado no concurso, que é o conselheiro substituto, Melquisedeque Nava Neto. Entendeu? Mas, com relação a isso, aí nós temos o Ministério Público. E qual é a quantidade de conselheiros substitutos no Tribunal de Aí, Contas? aqui no Maranhão, são 3. 3, né? É. Mas são poucos. São 3, é. São... Mas no Brasil, como eu acabei de falar, tem Tribunal de Contas que são 7 titulares e 7 substitutos. É aquela comparação. Imagina Minas, né? Sim. Para dar conta de mais de 900 municípios. Minas Gerais é um dos estados que tem um número grande de conselheiros. O maior substitutos. número de municípios do Brasil é Entendeu? Minas Gerais. Minas Gerais. Mais né? que São Paulo. E eles têm, em Minas Gerais, eles têm um sistema lá chamado Suricato, que é um sistema muito eficiente, viu? Eu vou dar, então, a palavra agora para o meu amigo Daniel para fazer essa despedida provisória, doutor Daniel, que a gente retorna já para o YouTube. Hoje, os órgãos de controle, notadamente o Tribunal de Contas do Maranhão, ele vem cada dia mais se aperfeiçoando nessa sua função, nesse seu mistério de fiscalizar o dinheiro público, e isso é importante. Sim. Né? Eu falei agora há pouco, a questão socioeconômica do nosso estado, né? Pelo menos isso tem um reflexo gigantesco na economia dos municípios, né? Porque a gente, sabendo que a correta aplicação dos recursos públicos na área de saúde, educação, assistência social, a gente sabe que o resultado está lá na ponta, né? A gente sabe disso, né? A infraestrutura dos municípios. Quando chega um auditor do Tribunal de Contas, você não pode ver o auditor como um inimigo. Mas, pelo contrário, você tem que ver o auditor do Tribunal de Contas, o analista, auditor, ele chega no Tribunal de Contas, no município, ele tem que ser um amigo da sociedade. A sociedade tem que participar desse processo. Até porque existe, doutor Ted, o controle social. Claro. E esse controle externo, ele está lá também no capítulo sobre controle externo, existe o controle social. E esse controle social é feito por quem? Pelo cidadão. É isso. Então, Exatamente. o que acontece? Quando o Tribunal de Contas está em atuação, quem ganha é a sociedade. Para o YouTube agora, acompanhe o programa Saudações. Até já.